Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do Meu Café Primeiro. Eu sou o Rafa Vulcani e hoje, para bater um papo sobre transformação e adaptação profissional. E, cara, não tem melhor jeito de falar disso do que usar um case, um caso, uma história real. E para isso, a gente tá aqui hoje com o Lucas e o seu Pompo. Fala aí, pessoal. Fala, galera. Aqui é o Pompo, seu Pompo. Tudo beleza aí? Fala, pessoal. Aqui é o Lucas. Espero que vocês gostem aí das palavras que vão se seguir. Fala, pessoal. Aqui é o Samuca também, com vocês. Obrigado, Lucas, seu Pompo. Muito obrigado pela presença de vocês. Vai ser um bate-papo fantástico que vai inspirar e motivar muita gente, sem dúvida nenhuma. A gente aqui agradece, Rafa. Estamos honrados. É isso aí, sem dúvida. Faço do Samuca minhas palavras, gente. Valeu mesmo pela participação e esse bate-papo a gente vai logo contar para todo mundo que tá ouvindo, mas a história que a gente viu no LinkedIn e a vontade de transformar isso num bate-papo para mais gente poder conhecer essa história é muito grande. Então, valeu mesmo pela participação. Sem mais delongas, vamos lá para esse bate-papo então. Eu queria fazer um comentário rapidinho antes de começar, né? Eu vi como é que essa história começou, né? Eu vi o post do Lucas no LinkedIn, né? Que, aliás, o post muito bonito falando da história do pai dele, o seu Pompo, da trajetória profissional dele, como ele passou nessa transformação profissional que a gente vai contar logo aqui no programa. E, cara, eu me identifiquei muito porque o meu pai, ele trabalha na mesma empresa que eu. Boa parte da entrada nessa empresa é muito influência dele também, né? Porque eu já conhecia a empresa, já conhecia o trabalho da empresa. E ele tá, acho que hoje, eu não tenho certeza se são 33 ou 34 anos nessa empresa. Sim. Ele começou, obviamente, muito antes de mim, e como engenheiro de processo. Ele veio para os Estados Unidos também transferido e continua, cara, firme e forte. Então, quando eu vi a história, né, que seu pai teve que passar por essa transformação, eu pensei no meu pai também. Falei, puta, cara, como é que o meu velho ia passar por essa transformação? Como é que seria com ele, né? E eu achei muito bacana o seu relato, mas eu vou deixar para você contar mais pro pessoal aí como é que isso começou. Então, cara, foi um dia normal, né? Um dia nada mais do que típico, né, pai? E eu cheguei aqui, tinha acabado de chegar do CrossFit, aí me surpreendeu que já eram 19 horas, né, de uma sexta-feira, se eu não me engano. Aí meu pai tava trabalhando, né, tava sentadinho, ele tem um escritório aqui, né, aqui em casa, mas como o sinal do computador dele, o receptor de Wi-Fi tava ruim, ele trouxe aqui pra cima, né, que é onde fica o meu quarto, o quarto do meu irmão, e conectou diretamente no cabo de rede. Eu achei aquela cena bonitinha, né, ele tá se esforçando, tá fazendo esforço, achei bem interessante me deu um certo orgulho, na verdade, né, e aí eu tirei uma foto e fiz o post, cara. É muito engraçado que tem gente que acha que, por eu ser um profissional de marketing, eu fiz aquilo como estratégia, eu fiz isso pensando, eu usei recursos de storytelling, né, que eu também estudo bastante storytelling, mas na verdade não foi, cara. Foi algo totalmente espontâneo, que eu postei assim, achando que poderia dar um engajamento legal. Eu lembro que eu falei que poderia dar umas 100 curtidas, umas 100 reações, e na verdade deu ali mais de 300 mil, né? Foi um pouquinho além do que a gente esperava. Puxa, então, se eu tô entendendo, foi uma forma de orgulho, de você expor o seu orgulho pelo que estava acontecendo no seu pai, acabou tendo toda essa repercussão no final do dia. Pois é, cara, foi algo totalmente espontâneo, assim. Eu nem marquei meu pai no post, a princípio também, pra vocês terem uma ideia, nem marquei ele no post, e aí começou aquela chuva de comentários, marca ele aqui, posta o LinkedIn dele. Aí eu fiz uma edição no post lá, coloquei o LinkedIn dele, dei uma filtrada, né, ali no LinkedIn dele também, fiz uma revisão toda no LinkedIn dele, que antes estava bem avacalhadinho, né, pai?
Na verdade eu não tinha LinkedIn. Eu fiz LinkedIn, nem sei porquê, nem como. Alguém deve ter feito para mim, provavelmente o Lucas. E há muito tempo, e ficou parado lá. E aí, quando aconteceu isso, o Lucas deu uma repaginada nele para mim e tal. Ficou bem legal e começou. Sim, fui eu que fiz o LinkedIn do meu pai. Foi exatamente, eu lembro quando foi. Foi exatamente quando meu pai perdeu o emprego, né? Quando ele perdeu o emprego, eu falei, olha, o LinkedIn eu acho que é uma boa oportunidade para você encontrar novas oportunidades de carreira. Mas isso já faz uns 6 anos atrás, faz bastante tempo, né? E acabou que nós não demos continuidade, não surgiu nenhuma oportunidade por lá. Mas da minha parte, que eu tô lembrando agora, que eu tenho que falar, é assim, o Lucas vem tentando me empurrar mesmo desde essa época, sabe? Que eu fiquei perdidaço, eu não achava mais nada, não conseguia. Pois é, essa transição não foi algo repentino, né? Não foi algo que aconteceu assim, meu pai perdeu o emprego, aí no mês seguinte eu falei, pai, vamos trabalhar aqui com o que eu trabalho e a gente bota pra ferver. Não, foi algo demorado, né? Foi até meu pai dar esse estalo nele de que ele poderia fazer isso, foi um processo que levou tempo, né? E depois de algum tempo eu fiz um teste na Rock Content de escrever, porque eu sempre gostei um pouco de escrever, não que eu praticasse sempre, mas eu gosto um pouco. Ele tá sendo humilde, gente, sempre foi muito bom em escrever. Muito bom. Eu era motorista de táxi, trabalhava com representação, eu não escrevia. Eu sabia que eu tinha uma certa facilidade para escrever, mas eu não escrevia. Aí um dia o Lucas insistiu muito e falou, não, você tenta lá fazer onde ele trabalhava, na Rock Content, um negócio, escolhe um assunto lá. E eu gosto muito dessa coisa de ecologia, natureza, esses negócios. Aí simplesmente escrevi sobre chorume, velho. Essa é a história legal. Mas, eu tomei uma bomba que o cara mandou umas 3 folhas escritas pra mim, tava tudo errado, eu copiei, eu plagiei, eu fiz tudo. Foi muito engraçado. Eu tomei um pack e falei, puta, meu, o Lucas é muito fiado da puta, bicho. O cara me foi... Essa foi a primeira tentativa de trabalho com texto. Não, eu fiquei traumatizado e fiquei mais uns 2 anos sem passar perto dessa história. É porque a questão é a seguinte, quando você se candidata para se tornar um freelancer da Rock Content, você precisa se candidatar a alguma categoria. É separado por categorias. Então tem lá, eu sou freelancer de uma categoria só lá na Rock Content, que é marketing digital, tá? E aí, tinha lá as opções, tem entretenimento, direito, automobilismo, diversas categorias. Falei assim, pai, tenta pegar uma categoria que vai te deixar legal, que vai te deixar confortável para escrever sobre, ou que seja um pouquinho mais fácil, né, já que você tá começando e tal. Aí o cara já foi direto para meio ambiente. Parece que, né, ele vai falar de floresta, né, vai ser um texto assim, voltado a animais, essas coisas. E aí o tema do texto de teste dele lá, chorume. Pô, eu falei, caramba, velho, esse negócio vai ser difícil. E é um tema muito complexo de se falar, cara, né? Envolve ali processos químicos, né? Palavras que a gente nunca ouviu. E aí, para fazer um textinho ali, né, de uma página, demorou bastante pro meu pai fazer, porque nunca tinha entrado nesse sistema. Além dele ter aprendido marketing de conteúdo recentemente, ele também tinha dificuldade para falar, porque era um tema complexo. É como se fosse tecnologia da informação para mim. Cheguei ali, ele não conhecia as palavras, não conhecia os termos, e aí acabou que ficou um texto bem parecido com as referências que ele tinha colocado, foi detectado plágio, e ele tomou a bronca, né, pai? Tomei uma bronca pesada. Então, deixa eu recapitular. Então, o seu Pombo trabalhou na mesma empresa até 2016, mais ou menos? Tipo, eu não sei a data exatamente, mas foi tipo isso. Uhum. E daí, essa primeira tentativa com redação foi em 2018? Mas isso, quase, por aí. Deve ter uns 2 anos, né, Lucas? Meu pai, ele foi músico de determinado tempo, formou em Direito e trabalhou com vendas. Mas se interessa aí? Mas isso quando eu era muito jovem, né? Eu até publiquei lá no Pulso, lá que me sugeriram colocar, comecei a contar a minha história mesmo. Aí eu comecei de 30 anos pra cá, porque antes disso eu era meio hippie, assim, eu gostava de música, tentei ser músico, aí não deu certo, eu tomei 3 bombas na 8ª série, saí, parei de estudar. Parei de estudar na 8ª série, estudava em colégio normal e tal, mas parei. Não gostava, tomei 3 bombas numa série só.
Aí eu pensei em negócio de tocar violão, com música, dei umas investidas aí. Eu conheci esse pessoal daqui de Minas um pouco, Beto Guedes, Lobois, esses caras são mais velhos que eu um pouco, mas eu conheci eles, porque era um ambiente de música daqui na época, né? E depois não deu certo, muita confusão, aí arrumei um táxi. Comprei um táxi e fiquei 10 anos com um táxi, trabalhando de táxi. E aí até os 30 anos foi mais ou menos isso. Aí eu tinha parado de estudar e quando eu tinha, sei lá, acho que 28 anos, minha sogra viu no jornal um negócio lá de supletivo e tal. Falei, não, faça, minha sogra. Ela faz lá o supletivo. E eu falei, ela insistiu muito. Eu falei, vou fazer esse negócio lá pra ver. Eu juro, eu tinha certeza que eu ia tomar conta. E passei de primeiro no supletivo. O supletivo é uma coisa mais ridícula desse mundo. É uma coisa ridícula. É uma coisa ridícula. As provas assim, de química, de negócio que eu não sei nada. Umas que eu sabia, assim, 60% que eu sabia, eu ia nela. As que eu não ia, eu colocava tudo uma letra só. E pá, deu certo, passei. Pela lógica, né, da matemática, eu não sabia tudo, eu colocava letra C, por exemplo. Aí, quem nunca? E daí dei sorte, passei. Era 50%, né, na época, não sei se ainda era 50%, dei conta. Eu falei, esse negócio tá bom, rapaz, eu não sei nada e consegui passar. Aí eu fazia vestibular. Meu sogro era advogado, cismou que eu tinha que ser juiz, que eu era um camarada muito equilibrado pra ele, né? Pra ele eu era um cara muito equilibrado, muito sensato. O sogro mandou, você obedeceu, na verdade, né? E ele era um daqueles deputados, daqueles advogados da moda antiga, todo sério, andava de terno dentro de casa. E eu achei aquele negócio bacana, rapaz. Eu falei, eu viro e ganho uma grana, tá beleza pra mim. E fiz cursinhos e tudo. Aí fiz vestibular pra Direito, na cidade de Itaúna, que é uma cidade aqui pertinho de Belo Horizonte, que é menos concorrido, né? E passei de primeira também, cara. Eu falei, bicho, eu vou ter que fazer esse negócio. E comecei a fazer, consegui transferir para a faculdade de Belo Horizonte, que por sorte, e não foi merecimento, foi sorte, eu consegui, fiz uma redação lá, que redação é o meu forte, né? E conseguiram me aceitar, e que era na época a melhor faculdade de Direito de Belo Horizonte, de Minas Gerais talvez, a Milton Campos, que ela chama. Ainda é. Eu corria pau a pau com a Federal, né? E fui fazendo o curso. E meu sogro falou, não, você vai ficar comigo, você vai ser juiz, beleza. Bom, aí no meio do caminho, cara, tinha uns 2, 3 anos que eu tava fazendo na faculdade, meu sogro morreu. Aí fiquei perdido de novo, cara, sabe? Eu fiquei meio independente, porque na verdade eu não tinha convicção desse negócio de estudar direito, eu não tinha. Eu gostava mais de artes, essas coisas assim, sabe? E aí tá. Eu falei, não, agora tem que terminar o curso. E terminei o curso. E nesse meio tempo eu já tinha casado, eu casei com 26 anos e eu me sustentava com um táxi que eu tinha. Eu nasci? O Lucas nasceu quando eu tinha 29 anos. E foi isso, cara. Formei como motorista. E as professoras, professor velho sabia que eu tinha táxi, que eu levava o pessoal da faculdade. O professor falou assim, quando você formar, você larga esse táxi, pelo amor de Deus. Eu falei, meu Deus, eu tenho que largar o táxi, agora eu tenho que virar advogado. Como é que eu vou fazer? Aí achei uma brecha, que era meu pai, era representante há muito tempo. Eu já tinha trabalhado com ele um pouco também, eventualmente. Eu gostava muito dessa coisa de viajar, de visitar lojas, de andar no meio da cidade. Eu gosto dessas confusões, assim, de comércio, sabe? Baixo centro. Eu gosto desses ambientes, esses negócios assim. O que eu gosto, que eu me sinto mais à vontade desses lugares. Aí comecei a trabalhar com representação. Com meu pai e tal. Ele fazia mais capital, que não gostava de viajar, e eu viajava direto no interior de Minas e tal. Aí foram esses 30 anos que eu fiquei lá na fábrica. E por um motivo indecifrável para mim, me mandaram embora, realmente não esperava, porque foi tudo assim na surdina. Falava, o diretor comercial lá falou que vinha uma visita normal que eles fazem, né, na cidade, visitar um cliente, o melhor cliente que a gente tinha aqui, e ficou falando isso, mas não falava por quê, não falava quais outros clientes que a gente ia viajar e tal, que ia visitar, e eu falei, vou esperar os caras. Chegou, cara, no aeroporto mesmo. Chegou no aeroporto e falou, cara, eu tenho uma notícia ruim e tal, você mandado embora. Já estava com tudo pronto, o contrato, o distrato, né, tudo e tal. Agora, o cara ficou mais nervoso do que eu fiquei com dó dele, o diretor comigo, que ele ficou super nervoso, ele ficou super sem graça, porque eu tenho quase certeza que não era a vontade dele, mas alguém forçou ele, o dono, sei lá, não sei.
Eu falei, então tá, cara, calma aí, vamos começar, não posso assinar isso, tava tudo prontinho. E eles são, eu não posso negar, eles sempre foram muito honestos, muito corretos, pagavam em dia, não tenho nada a reclamar sobre isso, sabe? Mas fizeram isso dessa forma que até hoje eu não sei a maneira, mas também não quero saber mais, também já tem muito tempo e tudo. Eu falei, então tá, cara, daí assinei, li, né, assinei, já tinha feito direito, entendo um pouco, assim. Assinei a indenização, nesse caso é para 1 ano, né? É o que seria o referente ao que você ganha em 1 ano. Aí eles me pagaram, entendeu? Ou seja, eu poderia ficar 1 ano como se estivesse trabalhando, sem trabalhar, para resolver o que eu ia fazer. E assim eu fiz, mas aí eu achava que eu ia conseguir outra representação fácil, porque era uma representação boa essa que eu tinha. Mas não consegui, não fui conseguindo e o desespero foi batendo. Aí não consegui mais, e aí foi que eu comecei com o Lucas, com Uber, comecei com Uber também, peguei Uber, trabalhava muito, cara, 8, 10 horas. A princípio teve o negócio da van, né, pai? Fiquei uns 6 meses com um rapaz que eu conhecia que tinha uma van escolar, e trabalhei para ele, levando aluno de faculdade para Belo Horizonte, então, mais como motorista mesmo, eu nem ganhava. Eu acho que eu paguei para trabalhar pro cara, tanta confusão que era, um cara enrolado. Na verdade foi meio que um golpe. Meu pai recebeu um golpe. Basicamente isso. Eu perdi dinheiro com o cara. Mas sempre, cara, eu acho assim, eu vejo, porque eu vivi no comércio, né? São jogadas, são negócios que você faz. Uma hora você perde, outra hora você ganha, né? Uma hora você perde muito, outra hora você ganha muito. O negócio nosso é assim. Então eu aprendi um pouco isso, sabe? E com esse cara realmente eu perdi. E mais, cara, eu tava começando a ficar meio com depressão nessa época, sabe? Comecei a ficar muito com depressão mesmo, sabe? Muito triste, desanimado, não achava nada, sabe? Comecei a beber mais do que devia, esse tipo de coisa toda. E, enfim, fui afundando. Fui afundando e fiquei sem nada, cara. É até engraçado a gente falar isso, gente, porque post ali, né, muita gente fala, nossa, exemplo de perseverança, que exemplo, família linda, mas a verdade é que o caminho foi um pouco mais complicado do que isso, sabe? Veio com muito sofrimento, foi com muita luta, durante bastante tempo meu pai estava bastante desestimulado, chegavam algumas propostas de representação, ele achava que qualquer uma delas era ruim, não era suficiente, tinha às vezes dificuldade de encontrar vagas e se candidatar, estava sempre desesperançoso, achando que não teria como, não seria nem chamado nem para entrevista e tudo mais. E o Lucas tentando já dessa época. Então o que acontecia no começo? A gente naquele negócio, ele no desespero dele como filho, e eu no meu desespero como pai. Então a gente brigava muito, batia a cabeça, e falava, você não quer, bicho, você não vai. Eu falava, você, eu tô velho, não quer saber de mais merda nenhuma, não, vou aposentar e ficar quieto, cara. Então rolou essas paradas assim também, sabe? É importante a gente citar isso, gente, porque muita gente veio falar, cara, eu queria ser como vocês. Então, é o negócio seguinte, todo mundo pode ser como a gente, existe um ponto de virada, né? Nem tudo são flores, foi um caminho árduo, foi um caminho cheio de obstáculos, e a gente conseguiu chegar no meio termo aí, né? A gente ainda tá caminhando, né, para transformar isso em algo realmente rentável, realmente bom para desenvolver como a carreira do meu pai como profissional. Ele ainda tá bem no início, mas foi algo que foi conseguido com muita dificuldade. Então, se você que tá ouvindo aí tem alguma dificuldade na vida, tá difícil, tá se sentindo perdido, desesperado, saiba que esse é um processo, né? O caminho que você está fazendo, ele é longo mesmo, então não desista, porque é possível encontrar ele em algum momento aí nesse caminho, você chega ao seu objetivo. Que história. Obrigado por compartilhar isso com a gente. E assim, né, cara, isso que você descreveu agora é muito real, né? As redes sociais trazem uma impressão que às vezes tudo é sempre bonito, todo mundo tá sempre sorrindo. E a gente não compartilha foto chorando, foto com depressão, né? E ninguém vê esse lado da história que todo mundo... E 99% das histórias de sucesso tem essa virada, como você mencionou, né? Tem a fase de dificuldade, de batalha para chegar lá. Parece que as pessoas, o que eu noto assim, começa a te endeusar, né? Você vira um ídolo da pessoa. E isso não é legal para a própria pessoa, né, cara? Porque ela transfere as frustrações dela, né, para você, né? Isso que eu tô tendo também um pouco de dificuldade, assim.
Eu falo na lata. Todo mundo que vem assim, você é maravilhoso. Eu falei, não sou coisa nenhuma, não tem nada disso. Mas tá difícil, porque quanto mais eu falo assim, mais eles vêm falando disso. O que mais me surpreendeu foi a quantidade de gente que veio pedir ajuda também, né? A gente estava ali num momento que... meu pai está num momento de aprendizado, ele está nessa transição ainda, ele está começando a aprender, né? Sobre essa questão do marketing de conteúdo, o funil de vendas, né? São coisas que eu já estudo aí há 7, 8 anos, mas ele está começando a aprender e está nessa caminhada aí que a gente imagina que vai ser de muito sucesso, né? Então, muita gente pediu ajuda pra gente, né? Boa parte dos comentários, né? Porque nosso inbox ficou cheio, os comentários foram muitos, e o que mais deixou a gente feliz foi gente falando assim: nossa, eu tava desesperado aqui, a sua história me fez refletir e pensar que é possível. Obrigado por ter sido inspiração para mim, sabe? Um simples post teve um efeito dessa escala, né? Um efeito que tocou o coração das pessoas e fez com que muita gente que estava naquela fase depressiva, triste também, viesse falar com a gente. E muita gente, né? Eu gostaria de chamar atenção para isso aí. Até criei um post lá no LinkedIn Pulse, pra galera que tá ouvindo, quem quiser me adicionar no LinkedIn, eu ou meu pai, Lucas Amaral Nunes da Silva, ou Guilherme Nunes, seu pompo, vai estar lá. Então muita gente passou por experiências assim, tá? E é interessante também a gente frisar a coisa da pessoa mais velha, né, que está tentando se recolocar e tem muita dificuldade no mercado. Várias e várias pessoas mandaram mensagem para mim falando sobre essa transição de carreira, como iniciar no digital, e a gente precisa virar os olhos para isso. De um lado, a gente tem as tecnologias que permitem a gente fazer muita coisa pela internet, ser produtivo, ter um blog, ter um site, ter uma loja virtual, e do outro a gente tem aí uma grande quantidade de pessoas de mais idade, assim, que se sentem inúteis, né? Porque foi essa a sensação que você sentiu, né, pai? Quando você foi demitido. Pessoas em situação parecida, que perdem... não é só uma questão de financeira, não, sabe, gente? É uma questão também de ser humano, uma questão comportamental. Você perde o norte. Exatamente, a pessoa passa a se sentir inútil, desgostoso, né? Ele fica em casa, manda umas vagas, não consegue um emprego, a pessoa vai ficando triste, ninguém valoriza o trabalho dele, o cara se dedicou ali anos e anos da vida a uma função, e aí, de repente, ele não serve mais para o mercado. Então, tem muita gente nisso e eu acho que a gente precisa aliar. Porque uma pessoa como eu não sou um nativo digital, nasci em 88, mas a internet sempre fez parte da minha vida. Então, para mim, isso é tranquilo. Agora, existem essas pessoas que são um pouco mais velhas, que têm essas dificuldades tecnológicas e que precisam aprender a utilizá-las a seu favor, a utilizá-las para conseguir realmente, né, a velhice, né? Nossa, eu acho que vai ser provavelmente diferente. Eu consigo me imaginar ali mais velho, depois que eu me aposentar, por exemplo, continuar trabalhando na internet, continuar mantendo um blog, continuar trabalhando como freelancer, não tem problema nenhum isso para mim, eu acho. Jogar videogame, eu acho que eu vou ser um desses velhinhos, sabe? Mas para esse pessoal que não pegou essa inserção da internet no nosso cotidiano, isso aí é uma dificuldade ainda. Eles estão ali, estão agora. Então, uma necessidade emergente de você alinhar esses dois extremos aí, né? E mostrar para esse pessoal que existem alternativas, que não é a carteira assinada, né? Que não é o contrato pronto e que eles podem ter muito sucesso. E muita gente me mandou também algumas iniciativas legais de empresas que já trabalham com isso, que tem uma senhorinha de 80 anos, por exemplo, que mantém um blog próprio. Eu achei isso fantástico, sabe? Ela vai contando o dia a dia dela mesma ali e esse tipo de coisa chegou perto da gente, né? E é muito legal ver esse efeito, a bola de neve que se formou, né, pai? Nesse sentido aí que eu nem imaginava, nem de longe eu podia imaginar uma coisa dessa. E o que está despertando, pelo menos até agora, é isso aí. Essa coisa de valorizar a terceira idade. O Brasil é um país que tem muitos bons escritores e é uma coisa que é atemporal, não importa a idade da pessoa, né? Eu não vejo nenhuma restrição com relação à idade, pelo contrário, acho que quanto mais experiência o escritor tem, ele vai amadurecendo melhor as ideias e as técnicas, eu imagino. Concordo totalmente com isso. Acho que traz até uma visão diferente, né? Acho que a juventude, ela traz muita essa gana, essa velocidade,
mas a experiência traz coisas que é inevitável, que você só vai ter com o longo do tempo, né? E, então, Isso. Acaba sendo uma forma muito boa. E até para atingir outro público, né? O jovem, por mais que ele queira, às vezes ele não entende pessoas que já têm mais idade, e você, com esse diferencial, vai atingir um nicho de mercado muito mais legal, né? O negócio é o seguinte, o meu pai, ele sempre pensou, aliás, não sei se sempre ou se foi depois de que aconteceu essa demissão dele, mas ele achava que ele não tinha nada a dizer. Ele achava que as pessoas não se interessariam pelo que ele tem a dizer, a falar. E esse boom aí mostrou para ele que não, muita gente está interessada no que ele faz, interessada nas dificuldades, e na superação que ele teve. Foi muito importante também, até pelo fator psicológico, sabe? Isso aí estimulou ele. Hoje eu vejo ele muito feliz. O cara virou profissional do LinkedIn. Vocês precisam de ver, gente. Passa o dia inteiro lá no LinkedIn. Influencer. Influencer, exatamente. Top voice. Então, assim, um dos problemas, né, da velhice é a solidão. E a gente tem a internet, cara. Não dá pra você ser mais solitário hoje em dia. É solitário só que não tem essa afinidade tecnológica, né? Não tá acostumado a participar de redes sociais, a participar de fóruns de discussão. Então, hoje em dia, esse problema da solidão pode ser resolvido pela internet, né? Então, as mensagens de incentivo fizeram muito bem pro meu pai. Dá pra ver no brilho dos olhos que ele tá... É isso mesmo que você falou, o Samuca falou, cara. O que eu achei interessante também é isso. Eu recebo mensagem de meninos, você vê que é gente de 18 anos, 20 anos, e de pessoas de 80 anos, sabe? 70, 80 anos. Achei interessante esse alcance, assim. A gente tinha lido a história, né? E super inspiradora. Ouvindo o senhor nos contar agora, né, ela toma uma proporção muito maior, né? Exatamente o que vocês nos trouxeram. Não é uma simples virada, mas que tem por trás muita coisa. Então, acho que a gente contar isso para as pessoas é muito legal, porque quantas pessoas não podem ser impactadas que também se sentem diferente e podem se motivar a fazer diferente, independente se você tem 8, 18 ou 80 anos. Eu considero que eu tive tive bastante sorte de ter o Lucas do meu lado, né? Eu moro com ele, tudo, ele me incentivou, me mostrou o negócio, é uma coisa que a gente tem afinidade de gosto também, que ele também gosta dessa coisa de escrever e tudo. Então, por esse lado, eu acho que eu dei muita sorte. Mas é aquela velha história, né? É clichê e tudo, mas quem não desiste acaba alcançando, né? É isso aí. E o que você mencionou antes, né? A coragem de tentar alguma coisa nova. Isso é muito importante. Tentar uma coisa nova tá sempre aliado com se arriscar, errar muito. E a gente tem muito medo de errar, né? Isso dá muito medo. Importante. Dá muito medo. Insegurança, né? Eu ia perguntar pra vocês o que vocês imaginam pro futuro. E agora, daqui pra frente, depois desse boom, o que vai acontecer, né? Eu ia chutar que o seu Pompo vai virar influencer digital e o Lucas vai seguir carreira de coaching de transformação profissional. Cara, você tá dando uma boa ideia pra gente, viu, bicho? Eu não sei, eu prefiro deixar o Lucas falar agora, porque eu ainda tô perdido nesse turbilhão. Da minha parte, né, eu vou fazer o que eu puder pra tentar ajudar esse público aí recém-adquirido, né, porque na minha rede muita gente me adicionou falando sobre essa questão mesmo. Cara, tô na mesma situação. Tenho 73 anos, tô ficando sem dinheiro, tô desmotivado, minha vida é uma grande merda, minha vida é muito difícil, meus filhos me abandonaram, minha esposa já morreu. Esse tipo de coisa aconteceu com muita frequência, eu recebi muitas dessas mensagens. Então, no que for possível ajudar aí, a gente lançou uma hashtag, né, a Corrente do Bem do LinkedIn, na qual as pessoas mandam para o meu e-mail, né, as histórias delas, o que elas buscam, os objetivos dela e o link lá do LinkedIn delas, né, para que eu possa compartilhar na minha rede, já que a minha rede se acostumou a isso. As pessoas que me adicionaram ficaram comovidas com essa história e a gente compartilha ela lá. Quem quiser enviar a sua história, tiver numa situação difícil também, pode mandar pra gente, que a gente compartilha lá no LinkedIn, e a nossa rede tá ajudando bastante, é muito compartilhamento, é muito comentário,
muita curtida. Com relação ao profissional, eu sou redator freelancer, né, e estrategista de marketing, sou especialista em marketing de conteúdo, e muitas das pessoas queriam entrar nesse mundo. Muita gente perguntou para mim, como é que eu faço para ser redator freelancer? O que é isso? O que é um redator SEO, né, que é o redator que tem a escrita voltada para otimização de mecanismos de buscas. Eu tenho o meu site, o redatorseo.com, redatorseo.com, e também tá fazendo bastante coisa no Instagram, né, @redatorseo. Pretendo lançar um curso aí em breve para ajudar essas pessoas, né? Um curso bem explicativo ali. E esse é o meu destino, esse é o meu rumo. Quanto ao meu pai, vou deixar que ele diga, né? Apesar dele ter passado a bola para mim. Luke, tá vendo como é que é o negócio? Se eu não tivesse na rádio, eu ia xingar ele. Puxa a orelha dele depois. Eu não sei, gente. Olha, deixa eu te contar. Eu me lembrei agora de um caso. Uma vez que eu trabalhava com... Outra coisa que eu trabalhava sempre com carro, esse negócio. Eu trabalhava levando gringo de Confins para Ouro Preto, cidades históricas em Minas Gerais e tal. Então eu só trabalhava com gringo, apesar de não falar inglês nem nada, mas tinha guia e tal. Um dia eu fui no hotel e tava o Itamar Franco lá. O Itamar Franco, na época, ele estava sendo candidato, sei lá, não era presidente ainda não, mas era um negócio, ele já era muito bem constituído aí na política e tudo. E ele estava lá e o pessoal em volta dele, aquele negócio, as pessoas perguntando, e aí, Itamar, o que você vai fazer agora? Pra onde que você vai? Eu falei assim, eu não sei de nada, eu tô parado na porta do hotel, quem sabe é que o pessoal tá ali conversando, decidindo pra onde que eu vou, o que eu vou fazer. E é assim que eu tô me sentindo como, sabe? Eu ainda não sei mesmo, e claro, espero continuar escrevendo e vamos ver se pinta algumas outras ideias pra gente ir avançando nesse caminho aí, né? A verdade é que esse post aí, ele gerou muitas oportunidades de negócio, né? Meu pai também, e eu também, né? A gente deu entrevista aí para alguns canais de comunicação, inclusive de rádio e televisão. Então vai abrir algumas portas, né? Então a gente recebeu tanta coisa, tanta mensagem que é difícil até filtrar, sabe? O que é o realmente interessante, né? E tem aquele outro lado também de que a gente quer tentar ajudar todo mundo que mandou uma mensagem, agradecer as mensagens e ajudar quem pediu ajuda. Então tá meio no turbilhão, tá no olho do furacão ainda, né, pai? Então a gente não sabe exatamente qual que vai ser. Mas o que eu posso falar como profissional de marketing é que meu pai adquiriu uma audiência muito engajada, né? Ele posta lá no LinkedIn alguma coisa assim, e aí o pessoal já vem incentivando, né? Pô, legal, seu pompo, gostei demais. Às vezes é uma coisa que nem tá relacionado, né, ao mundo. Meu pai faz a divulgação das minhas lives, por exemplo. O pessoal lá, nossa, seu povo gosta demais de você, sua história é fantástica e tudo mais. Então, ele tem aí a faca e o queijo na mão, né? Eu, como profissional de marketing, eu posso dizer isso. As pessoas querem ouvir a história dele, tem um público engajado, dá para criar um público, dá para criar um blog, dá para transformar isso em um negócio, dá para gerar oportunidades. E, claro, também sempre com aquela noção de consciência social, né, de que a gente também quer tentar fazer isso por outras pessoas, já que fizeram por nós, né, pai? É isso. E o pessoal está muito impressionado com o número de visualizações, né? Até ontem estava com 4 milhões de visualizações, a postagem do Lucas. E eu não sei, as pessoas espalham muito rápido, né? A coisa, o pessoal fica muito impressionado com isso. E eu, sinceramente, eu não me iludo muito com isso, porque na minha visão, na minha ignorância de internet, dessas coisas assim, que eu não conheço a fundo nem detalhadamente, eu considero que essas coisas são todas muito fugazes, né? Essa coisa de fama e etc. A gente vai tentando, eu e o Lucas vamos tentar direcionar para alguma coisa útil para a gente e para quem gostou da gente. A gente vai tentar fazer isso. Em relação à fama, esses negócios, particularmente, não me iludo muito, não. Assim, não me seduz tanto, não. Eu só queria dizer, vocês deixaram já os contatos de vocês e bastante informação pro pessoal que tá ouvindo, né? Mas eu só queria, de novo, agradecer pela chance de poder ter batido um papo com vocês, ouvir um pouco mais dessa história. Sempre tem mais, né, pra gente, detalhes e histórias boas dessa trajetória toda profissional, até chegar no ponto que a gente viu no post do Lucas. Então, pessoal, de novo, muito obrigado pela participação. Com esse episódio, quando o episódio for pro ar, pra todo mundo que tá ouvindo, a gente vai deixar os links na postagem do episódio para acessarem o post do Lucas, para verem também, acessar as páginas do LinkedIn dele e do seu Pompo.
Então, para vocês encontrarem tudo que a gente está falando aqui. Gostaria de falar, principalmente porque a gente não conseguiu responder a todos os comentários, né? Foram mais de 10 mil comentários lá no post e muitas mensagens inbox, mensagens por e-mail. Primeiramente, pedir desculpa para que a gente não conseguiu responder, né? A gente tentou responder, a intenção era responder tudo, mas acabou que saiu de controle. Mas falar para essas pessoas que estão desgostosas, que estão desesperançosas, que a internet oferece muitas oportunidades. Então, se você estiver angustiado com a vida, se você estiver triste, desiludido, saiba que existe um caminho. Você mesmo pode abrir as suas portas. Você mesmo pode tentar pedir ajuda, porque as pessoas estão dispostas a ajudar. A gente percebeu bastante, muita gente disposta a ajudar, a dar consultoria grátis para o meu pai, várias empresas procurando para oferecer jobs. Existe sempre uma luz no fim do túnel, algo que pode fazer a gente se reerguer. Não desista que isso aí uma hora vai acontecer e a gente está aqui também para tentar te ajudar. Se acontecer com você, manda mensagem pra gente. É isso aí. Lucas fala bem, né? Falou, não deixou nada pra mim, pô. Não deixou nada pra mim. Eu vou dar... Faça merchandising aí, pai. Faça merchandising. Meu pai, ele, orientado aqui por mim, eu falei com ele para ele começar a postar no LinkedIn Pulse com frequência, trabalhar a rede dele no LinkedIn para gerar mais oportunidades e para ajudar as pessoas, para inspirar mais gente com a história dele. Então, quem quiser seguir ele lá no LinkedIn, é linkedin.in/seupompo. Ele vai estar lá postando com frequência e interagindo sempre que possível, né, pai? Sim, tô lá sempre. Ele gosta demais de conversar, gente. Ele gosta demais de conversar no LinkedIn. No LinkedIn eu gosto, mas falar eu não gosto, sou calado, cara. Falar eu sou ruim de falar. Desde menino me falavam isso. Não só não gostava de falar, como tinha cara brava. Aí quiseram te pôr nessa sacanagem de podcast pra ficar falando aqui por 1 hora ainda, né, seu Pompo? Fizeram, ainda fala isso comigo, mas eu faço isso pelo Lucas.